Tigar, Rizak, KCR, MCHY, URPR e Habit11. 6 fundos high yield para a gente trocar uma ideia aqui nesse vídeo, entender se vale ou não vale a pena, qual é o risco de investir em fundos imobiliários que pagam os maiores dividendos, mas ao mesmo tempo tem uma carteira de crédito arriscada e sempre estão correndo risco. Eu quero saber a sua opinião antes da gente começar nesse vídeo. Comenta aqui embaixo. Você investe em algum desses fundos que eu comentei aqui com vocês ou tem algum fundo high yield na carteira? A gente vai trocar uma ideia para entender um pouco mais qual que é a pegada desses fundos, quais os riscos, o que analisar. Eu quero muito saber a sua opinião. No final do vídeo eu vou dar a minha opinião se vale ou não vale a pena investir em algum desses fundos. Eu não preciso nem comentar com vocês que nada do que eu falo aqui deve ser levado como uma indicação, mas vocês não fazem ideia do tanto de gente que me pede uma análise desses fundos, principalmente quem começou a investir agora. Vai lá, abre o Investidor 10, Status Invest, Fund Explorer, Clube FI, pesquisa sobre os fundos imobiliários que mais pagam os dividendos. Cara, parece uma pancada lá de fundo bom e fundo ruim, principalmente os fundos high yield. Você pega ali HCTR11, DEVA11, TORD11, esses fundos ainda têm um histórico dos melhores dividendos nos últimos 12 meses. Só que a gente que tá um pouco mais no mercado já tá cansado de ver isso aqui, ó. Há exatamente um ano atrás, olha só essa notícia. HCTR11 e outros fundos imobiliários vítimas de calotes despencam até 34% no mês. Calote em CRIs já atinge 11 fundos imobiliários. HCTR11, caso Gramado Parque, despenca até 70%. HCTR11, DEVA11 e VSLH11 relatam inadimplência de título ligado ao shopping Feira da Madrugada. Então quem já tá no mercado aí há pelo menos 1 ou 2 anos já sabe do que eu tô falando. Só que esse vídeo aqui não é para mostrar para você os 5 fundos imobiliários que mais pagam dividendos. É para ajudar você a entender o que analisar e o que olhar na hora de você escolher um fundo para sua carteira. Porque realmente existem os fundos que mais pagam dividendos, só que também existe um risco atrelado a ele. Então o que a gente faz se a gente quer ter um pouco mais de risco, ganhar um pouco mais de rendimento, mas não quer estar totalmente exposto? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu quero muito saber se você gosta ou não gosta desse tipo de fundo. Resumindo de bate-pronto, o que é um fundo high yield? É um fundo que empresta dinheiro para empresas mais arriscadas, por isso eles têm um título de dívida mais alto, fica mais caro para essas empresas pagarem esse empréstimo. Então o fundo pega mais dinheiro e por consequência também pode pagar um rendimento maior. É por isso que esses fundos que eu citei para vocês, todos eles nos últimos rendimentos pagaram mais de 1% ao mês, pagaram bem mais do que 1% ao mês. Antes de você investir, eu quero deixar a minha opinião sincera para vocês antes da gente dar uma olhada nesses fundos. Na minha visão, fundo high yield, ele pode ser interessante dependendo da distribuição da sua carteira. Eu sei que tem gente que gosta de colocar uma pimenta ali na rentabilidade, ficar acompanhando o fundo para entender quais são os rendimentos, mas na minha visão, fundos high yield são fundos de ciclos, porque esses fundos surfam uma onda ali quando a gente muda algum cenário na economia, taxa de juros e tudo mais, e ele chama muita atenção dos investidores porque pagam os maiores rendimentos. Então, na minha opinião sincera, esses fundos você tem que saber a hora de entrar e tem que saber a hora de sair. Na minha visão, não é um fundo para você levar para o longo prazo, mas comenta aí qual é a sua visão sobre isso. Entendendo o que são os fundos high yield, quais são os riscos desses fundos? Basicamente, um risco de crédito, igual quando você vai analisar um fundo de papel. Da mesma forma que um fundo de papel empresta dinheiro para o setor imobiliário, ele empresta dinheiro para empresas, o fundo high yield ele também empresta dinheiro para o setor imobiliário, às vezes pode até ser um segmento do agronegócio ou até mesmo um segmento de infraestrutura, mas ele está sempre emprestando dinheiro para empresas mais arriscadas. Então o risco é o risco de crédito, daquela empresa dar um calote, o fundo não receber e também não pagar os rendimentos. Esses fundos eles ganharam mais autonomia em 2018, 2019, quando a gente estava passando por uma mudança nos ciclos de juros. Então esses fundos ganharam mais força, ganharam mais notoriedade no mercado. Foi aí que muita gente investiu sem conhecimento. Por isso, na minha opinião, são fundos que você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair, não são fundos para carregar por longo prazo. Falando aqui sobre o primeiro fundo high yield da nossa lista, o Tigar 11 é um fundo que muita gente já conhece, é um fundo que eu em particular, eu gosto, principalmente por essa questão de tomar um pouco mais de risco. Ele é um fundo que tem um patrimônio aí de 2,2 bilhões, tem um dividendo anualizado nos últimos 12 meses de 14,38, pagou mais de 1% no último rendimento, equivalente a R$ 1,33 por cota, e os dividendos desse fundo giram em torno aí de R$ 1,30 a R$ 1,50 por cota. Ele tem mantido ali a banda inferior, basicamente entre R$ 1,20 a R$ 1,30. O fundo já cresceu bastante, tem mais de 160 mil cotistas, com mais de 187 ativos distribuídos aí em 27 estados
e 105 municípios. O Tigar é um fundo de desenvolvimento, basicamente ele faz ganho de capital, ele também pode fazer isso aí em outras operações financeiras, mas ele pega o dinheiro, ele desenvolve imóveis, né, ele constrói, vende, ganha capital e faz isso de novo. Depois vocês podem ler o relatório e entender um pouco mais sobre ele. O fundo cresceu bastante, ele estava sendo cotado lá em abril de 2023 a R$112, hoje está custando mais ou menos aí R$127,51. Ele também tem vários tipos de receitas, né? Equity, crédito, fundos de renda fixa, imóvel para renda e ativos na bolsa. Gerou um resultado aí maior do que o que ele distribuiu, então é um ponto positivo. E tem aí operações em várias regiões do país. O fundo também foca em loteamentos, incorporações, multipropriedade, shoppings e renda. Tem uma diversificação por estado ali maior na parte de Goiás. E como a gente identifica um fundo high yield? Você pode anotar aí 3 formas de você identificar isso. Tem outras também que eu explico dentro do Renda com Dividendos com mais critério e mais tempo para explicar para vocês. Mas basicamente com essas 3 fontes você já consegue classificar ou categorizar se um fundo é um pouco mais arriscado e pode entregar um maior rendimento. A primeira forma é a gente focar aqui na taxa de juros que ele tem ali dos seus CRIs, dos empréstimos ou das atividades de crédito. A gente pode ver aqui que o Tigar ele tem aqui operações de taxa de juros focada em IPCA mais 13, IPCA mais 13, IPCA mais 3,75, IPCA mais 15. Ou seja, os fundos high yield geralmente eles têm um spread de pouco mais de 5% em relação a NTNB, que é o título do Tesouro Direto. Então se a gente pegar o título do Tesouro Direto hoje, tá mais ou menos aqui em IPCA mais 6,12. E pegando aqui algumas taxas do Tigar, tá basicamente em IPCA mais 13, IPCA mais 10, IPCA mais 12. Então a gente vê um spread acima de 5%, é uma das características que a gente pode classificar em um fundo high yield. Segundo ponto é distribuição por PL. Da mesma forma que a gente olha em um fundo de papel, a gente também precisa ver se não está muito concentrado em alguns ativos. Aqui no Tigar, como ele não é só um fundo de papel, só um fundo de CRI, ele usa essa estratégia para fazer ganho de capital, ele não tem uma concentração muito grande. A gente pode ver aqui que mesmo com uma taxa grande, tem uma diversificação pequena aqui, né, de apenas 1,85, 1,06, 0,45. Então, quanto a essa distribuição aqui nesse fundo, tá tranquilo, mas a gente vai ver outros fundos que tem uma distribuição menor. E o terceiro ponto é que aqui no Tigar não tem essa nota de crédito, mas a gente também precisa analisar o rating de crédito para entender qual é a classificação daquela emissão daquele título. Se é um título AAA, se é um título AA ou uma outra nota de crédito que corre um pouco mais de risco. Segundo fundo aqui da nossa lista é o RISAC 11, também um fundo de papel. Quem faz a administração é o BTG, quem faz a gestão é a RISA. Começou lá em 2020, cobra 1,25% de taxa de administração e 15% acima do CDI. É um fundo que pagou um dividendo bem alto também, 16,41. Hoje tem mais de 50 mil investidores. Tem uma distribuição da carteira aí onde 83% está em CRIs, 16% tem uma carteira de FIIs, uma liquidez diária bem alta aí acima de 2 milhões. O fundo gerou um resultado de 10,1 milhões agora em março, distribuiu 9,2, o que representou R$1,11 por cota, sendo que o dividendo desse fundo gira em torno de R$1,10 a R$1,20 por cota. Eles ainda têm aí 10 centavos por cota para futuras distribuições. O fundo tem várias operações de crédito aqui, sendo que o portfólio do fundo gira em torno aí de CDI mais 4,5. Tem uma distribuição aí também entre IPCA e CDI, então é basicamente meio a meio aqui, sendo que a taxa média da carteira gira em torno de IPCA mais 4,48, IPCA mais 10,39. E aqui a gente pode ver exatamente o que eu comentei com vocês olhando no Tigar. A gente pode ver aqui que as taxas médias, ó, IPCA mais 10, IPCA mais 11, CDI mais 5, CDI mais 5, IPCA mais 12, e aqui já tem uma concentração de um PL um pouco maior, 6,28, 5,24, 5,15, 3, ou seja, é um fundo que tem umas taxas de emissões altas e também tem uma alta concentração. É isso aqui que a gente tem que ficar de olho na hora de analisar um fundo mais arriscado. Outro fundo aqui pra gente dar uma olhadinha, o KCR11, também é um fundo de CRIs, quem faz a gestão é a Cartesia, a administração fica na mão do Daicoval, cobra 1% de taxa e cobra uma taxa de performance de 20% sobre o QCD 110% do CDI. Esse fundo aqui, considerando o dividendo yield reinvestido nele, ele tem uma rentabilidade acumulada aí de 20,88%, equivalente aí a 186,16% do CDI. Então é um fundo focado em ativos mais arriscados e ele vem performando bem aqui frente à sua estratégia. Desde abril de 2023 ele vem pagando mais de 1% ao mês. Pagou agora na última distribuição R$1,37 por cota, né? Foi um dividendo mensal aí de 1,32, dividendo yield anualizado de 16,60. Vem crescendo
crescendo bastante a sua base de cotistas, desde agosto lá ele já cresceu 349%, tem pouco mais aí de 20 mil cotistas. Por mais que cresceu bastante, esse é um dos pontos de atenção nos fundos high yield. Geralmente eles pagam bastante rendimento, mas não tem uma base de cotista muito grande, o que dificulta às vezes um pouco a liquidez dependendo do fundo, mas que ao longo do tempo aí vem crescendo bastante, principalmente porque alguns fundos vêm segurando esse rendimento aí de 1% ao mês. Vamos ver como vai ser isso depois da Selic diminuir cada vez mais. O fundo gerou 6,6 milhões de receita agora em março, teve uma despesa pequena aqui de 323 mil, guardou um pouquinho no caixa depois de distribuição, tem exatamente 82 centavos por cota para futuras distribuições. A classe de ativo aqui basicamente gira em torno de CRIs, que cobre 93% da carteira do fundo, outra parte aqui basicamente 7% está em caixa. Tem os segmentos aí residencial e comercial e shopping centers, sendo que a remuneração da carteira de CRIs desse fundo, 97% está em IPCA, só 0,3% está em CDI, com uma taxa média de IPCA mais 12,7%. E CDI mais 7, então realmente aí é uma taxa bem agressiva. A gente consegue ver isso aqui na distribuição da carteira de crédito do fundo. O detalhamento do relatório desse fundo aqui é bem bacana, tá? É bem distribuído, então você consegue acompanhar ali as características dos CRIs. Algumas obras iniciadas em fase de lançamento, outras obras que já foram 100% concluídas, já estão vendidas, e aí você consegue analisar um pouquinho mais a taxa de juros, a distribuição e também o rating de crédito. Um outro fundo aqui que já é um fundo bem conhecido por vocês, a maioria das pessoas que estão no mercado, o MCHY11. É um fundo que virou base 10 recentemente, ganhou bastante liquidez, tem um pouco mais de 20 mil cotistas e um dividendo yield de 14,3%. Começou em 2021, então é um fundo recente. Cobra uma taxa de gestão de 1,10%, taxa de administração de 0,20% e taxa de performance de 20% sobre o QCD e IPCA mais 6%. O fundo tem uma estratégia, uma característica onde o foco da gestão é colocar uma carteira de crédito mais diversificada ali entre IPCA mais 10,7% e CDI mais 5%, e ele tem um dividend yield analisado aí de 14,3%, então vem entregando um alto resultado. O fundo vem entregando um rendimento alto aí desde abril de 2022, né? Agora com a Selic diminuindo, esses fundos tendem a diminuir o rendimento também, mas ele vem segurando aí mais do que 1% ao mês e também vem performando aí nos últimos 12 meses bem mais à frente do que os principais benchmarks aí do mercado, IFIX, CDI, entre outros indicadores. E como eu comentei com vocês, depois que virou base 10, isso aí chama muito a atenção dos cotistas, né? Tem mais de 5,3 milhões de liquidez diária, um fundo bem líquido aí, principalmente por ser base 10. O fundo gerou um resultado final de 11,4 milhões, um resultado por cota de 10 centavos, colocou um pouquinho do dinheiro do caixa, distribuiu 11 centavos por cota e tem aí uma distribuição por classe de ativos, sendo que 48% do fundo fica em caixa, 41% fica em crédito, né, os CRIs, 7% em outros fundos imobiliários e 4% em operações estruturadas. Tem uma segmentação aí com foco em logística, shopping, residencial e comercial. Dando uma olhadinha aqui na carteira de crédito do fundo, eu encontrei 3 CRIs das Casas Bahias com taxa de emissão aqui de IPCA mais 7,2. Então aqui ó, cobre 4,1% do PL do fundo, 3,3% e tem o outro também. Mas é um ponto aqui pra gente ficar de olho, porque lembra, as Casas Bahia entrou em recuperação extrajudicial, que é diferente de uma recuperação judicial. Mas se as Casas Bahia começar a ter problemas financeiros, isso aqui pode dificultar um pouquinho a carteira e a rentabilidade do fundo. Outro fundo também, o RPR11. Quem faz a gestão desse fundo é a Urca. O fundo começou lá em 2019, também um fundo de CRIs pulverizados. O fundo cobra uma taxa de administração de 0,25, taxa de gestão de 0,95 e performance de 20% sobre o QCD IPCA mais 7. É um fundo também que vem pagando altos dividendos por ser high yield. Pipeline desse fundo aqui gira em torno aí de IPCA mais 12. Tem uma liquidez diária aí de 1,6 milhões, tem quase 90 mil cotistas, pagou R$ 1,13 por cota na última distribuição, sendo que o dividendo analisado aí por cota ficou em R$ 14,40. O último relatório desse fundo foi em fevereiro, então tá bem atrasado aqui. O fundo gerou um resultado líquido de 13 milhões, distribuiu os 13 milhões aí, que foi correspondente a R$ 1,13. Ainda tem 51 centavos de caixa para ir distribuindo em futuras distribuições. O fundo também vem segurando aí mais de 1% ao mês desde março de 2023, agora em fevereiro de 2024 também pagou 1,10 no mês, o que correspondeu aí a uma remuneração de 161,61% do CDI no mês. Então uma rentabilidade aí bem alta. E olha só por que ele paga esse absurdo. Porque se a gente pega a carteira de crédito aqui do fundo, a gente pode ver taxas muito altas, olha só, IPCA mais 12, IPCA mais 16, IPCA mais 16, IPCA mais 16, cara, é uma brutalidade isso aqui e tem uma concentração alta aqui em alguns ativos de crédito, então isso aqui é um ponto de atenção,
principalmente para você que está olhando para o dividend yield desses fundos ou está pensando em colocar um desses fundos aqui na sua carteira para ter um dividendo maior. Se dá um BO nesses ativos aqui, cara, o fundo sofre bastante. Primeiro que é uma taxa muito alta, segundo que é uma concentração alta em relação ao PL do fundo também. A alocação por indexador desse fundo, quase 85% fica em IPCA+, tem um pouquinho de GPM também atrelado ao CDI. E aqui a gente pode ver as operações de crédito. Taxa de IPCA mais 14, mais 13, mais 13 até 16,4. Realmente é uma taxa bem agressiva. E o último fundo aqui da nossa lista é o Habit 11. Um fundo que começou lá em 2020, tem pouco mais de 70 mil cotistas. Quem faz a gestão é a XP. Cobra 1,26% de taxa de gestão e ADM e taxa de performance de 20% sobre o QCD 100% do CDI. Então o dividend yield anualizado desse fundo aqui está de 15%, pagando bastante também, o que correspondeu aí a R$ 13,10 por cota nos últimos 12 meses. O fundo gerou um resultado de 8,9 milhões, distribuiu esses 8,9, correspondeu aí a R$ 1,10 por cota. E a estratégia desse fundo aqui gira em torno de CRIs pulverizados, CRIs de risco concentrado, liquidez e também fundos de renda fixa, LCIs, CRIs e tesouro direto. Segmento desse fundo, 32% fica em loteamento, tem multipropriedades, incorporação, entre outros. E a remuneração da taxa de crédito gira em torno aí de IPCA mais 10, que cobra aí 74% do PL do fundo, e CDI mais 4,87. Então também é uma taxa agressiva. A gente pode ver isso aqui tudo representando na carteira de crédito do fundo, onde tem aqui uma concentração em alguns ativos, por exemplo, IPCA mais 12, IPCA mais 15, IPCA mais 12, IPCA mais 12, são todos pontos de atenção aí que estão correlacionados com a estratégia do fundo. O fundo também investe em cota de outros fundos imobiliários aí para fazer ganho de capital. De modo geral, o que a gente tem que analisar antes de investir em um fundo imobiliário? Você já sabe, a gente tem que analisar desde a carteira de crédito, a gestão, liquidez, quantidade de cotistas, tudo que eu sempre ensino aqui para vocês. Mas os fundos high yield, em especial, a gente tem que ficar muito de olho na carteira de crédito, taxa de emissão e o rating de crédito para entender exatamente se aquele fundo é um fundo ultra high yield, é um fundo high yield ou é um fundo aí de risco médio, dependendo, correndo um pouco mais de risco. A gente pode classificar dessa forma aqui também, lembrando que essa classificação aqui é muito pessoal e, cara, nem eu, nem você, nem seu amigo que entende muito sobre fundos imobiliários, só o gestor do fundo que vai realmente conseguir categorizar a carteira de crédito daquele fundo. Mas a gente pode dizer que existem fundos com todas essas classificações aqui. Os fundos dessa parte de baixo aqui, abaixo de middle risk, geralmente tem uma carteira de crédito baseada em IPCA mais 5, no máximo IPCA mais 6 e CDI mais 2, 1 ou 3. Acima disso aqui, middle risk até ultra high yield, a carteira de crédito gira em torno aí de IPCA mais 8, 9, 10 até 16, dependendo da carteira de crédito do fundo, e CDI mais 4, 5, 6, 7, dependendo da carteira do fundo. Aí, quando você entra lá, você consegue entender um pouco mais e fica mais fácil você classificar se aquele fundo é um fundo high yield ou um fundo ultra high grade. Por que a gente sempre tem que estar de olho nesses fundos imobiliários? Porque esses fundos, eles também podem ir mudando um pouco de perfil dependendo do tempo. É óbvio que um fundo que ele já nasce high yield, o gestor já deixa bem claro ali qual é a estratégia do fundo, mas tem alguns fundos que começam como um fundo middle risk, aí você vai começar a ver a carteira do fundo ao longo dos relatórios, o fundo está tomando um pouco mais de risco, e você precisa ficar de olho nisso para você não ter um fundo mais arriscado na sua carteira do que o que você pretende colocar de risco nos seus investimentos. É por isso a importância de você ler o relatório e seguir esse canal aqui para você ir sempre aprendendo como fazer isso. Qual é a minha opinião sobre os fundos high yield? Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque para mim, fundos high yield podem ser interessantes sim, dependendo da estratégia da sua carteira, mas não são fundos para você comprar e carregar. Você tem que entender muito bem a ideia do fundo e existem momentos certos para entrar e momentos certos para sair. Dá para você surfar uma onda com esses fundos, mas hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tá gravando em maio de 2024, eu não acho um bom momento para você colocar esse tipo de ativo na carteira, principalmente porque rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Então eu hoje prefiro ficar de fora, porque acredito que existem várias boas opções no mercado. Mas o que também não exclui o ponto de que se você quiser analisar mais esses fundos e ver se vale ou não vale a pena, eu diria para você analisar muito bem e diversificar. Não tem problema nenhum você colocar uma pimenta ali nos seus investimentos para você ganhar um pouco mais de rendimento. O problema é quando você vai lá em um site de análise, coloca os filtros dos fundos que mais pagam dividendo e você acaba colocando 5, 6, 10 fundos high yield na sua carteira, sendo que você nem sabe exatamente o que você está fazendo. Então esse vídeo serviu para você entender um pouco as características dos fundos, entender que existem fundos de risco baixo, fundos de risco médio e fundos de risco alto. É você que precisa escolher e aprender a analisar os seus fundos para entender qual deles cabe ou não cabe na sua carteira. Deixa a sua opinião aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto!
Valeu!